Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus e eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, louvado seja o teu santo, o teu bendito e o teu glorioso nome. O Senhor é bom e fazer parte desse tempo em que nós estamos vivendo e poder desfrutar de um entendimento sobre tudo que passamos, tudo que sentimos, em concordância com o Teu Espírito Santo, amado Espírito Santo, que nos ajuda, que nos auxilia com conforto, consolo e a paz que guarda o nosso coração, que não dá para explicar. Abraça os meus irmãos neste momento e os ajude a entender sobre os desafios do dia de hoje. Me deixe ser útil na vida dos meus irmãos neste momento, em nome de Jesus. Se houver da minha parte um equívoco no falar ou me expressar, que o Senhor Espírito Santo complete esta palavra no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Bonita, obrigada pela presença. Luciene, bom dia, seja bem-vinda. Elisama, bom dia. Bom dia, Maurício. Obrigada pela presença. Noemi, bom dia. Bom dia, Ana Souza. Bom dia, Carlos Souza. Obrigada pela presença de vocês. Cacá, bom dia, querido. Seja bem-vindo. Temos também aqui Robson Roberto, bom dia. Antônia Aguiar. Aguinaldo, não consigo ler o sobrenome, mas seja bem-vindo também. José Silva. Risoneide, bom dia. Alexandre, Wagner Silva? Bom dia. Gente, obrigada pela presença de vocês. Oi, Léo. Bom dia, Martins. Sejam bem-vindos. Isaías 26, 3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. A paz perfeita, ela só é perfeita porque nos dá descanso. Não é a ausência de conflito, não é a ausência de guerra. Isso aí a gente já ouviu tantas pessoas falar. Paz não é ausência de guerra, paz não é ausência de conflito. Mas eu diria mais ainda, porque às vezes, mesmo que estejamos em guerra, estejamos em conflito, estejamos em dificuldade, o que nos faz ter essa perfeita paz é o nosso entendimento sobre o amor de Deus por nós. Nós não temos como medir. A Bíblia fala que não tem altura, não tem profundidade, não tem largura, não tem nada no céu, nada na terra que pode nos separar do amor de Deus. Mas a gente sabe disso, mas a gente não tem um entendimento particular, individual desse amor. Porque quando nós temos a consciência e o entendimento do quanto Deus nos ama, nós conseguimos entender o que é essa paz perfeita. Sabe, aqui fala que Deus ele guardará, ele esconderá aquele cujo propósito está firme em ti. Já percebeu que às vezes nós temos um hiperfoco, e tá na moda falar hiperfoco, né? Nós temos hiperfoco em nossos problemas, em nossas dificuldades. Tem assuntos que fica aqui, ó, firme no nosso pensamento. E o nosso propósito está firme não em Deus, não no que Deus pode fazer, não no que Deus está fazendo, mas no que te aconteceu. É o nosso propósito firme, porque nós pensamos nisso o dia todo. Pensamos nisso o ano todo. Isso faz parte do nosso dia. E o nosso propósito não está firme naquele que fez, faz e fará. O nosso propósito é firme nesse assunto, nessa dor, no que fizeram. Sabe, existe um lugar em Deus onde nós podemos descansar. Porque nós ficamos muito cansados, nós ficamos muito exaustos de ter esse pensamento repetitivo. Muitas vezes o pensamento que é repetitivo no seu dia é: eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. É pesado demais. É só comigo, gente, que acontece essas coisas. E aí você fica nesse lugar de dor e nunca tem descanso. E Deus está te esperando você ter o foco nele para que ele guarde você. Guardar é esconder.
Guardar é proteger, é conservar. Quando você tem um bem muito precioso, quando você tem algo muito importante, que você não quer que suje, que você não quer que estrague, você guarda. Você é o bem precioso de Deus. Deus quer guardar você, Deus quer proteger você. E essa proteção não quer dizer que você não vá sofrer decepções, que você não vá sofrer angústias, que você não vá... É que essa paz vai guardar o seu entendimento. E apesar de, além de, você descansa. Porque você não vai entender os acontecimentos da sua vida de acordo com a sua percepção. Você vai olhar aos eventos da sua vida na percepção de Deus, na perspectiva de Deus, porque você está guardado nele. E você, quando olha, alguém chegou e te magoou muito, com uma palavra muito dura. Porque você está guardado em Deus e o seu propósito está firme em Deus, você não espera nada de ninguém. Eu tenho aprendido. A Lurdinha tá aí, minha amiga, né? Faz tempo. Ô, Lurdinha, saudade de você me abandonou. Mas tá bom. Depois eu cobro dela, gente. Ela também tem muitas coisas a fazer. Nós vamos voltar juntas pra academia. Em nome de Jesus. Semana que vem, né, Lurdinha? Talvez. Vamos ver. Brincadeira. Mas a Lurdinha é testemunha de muitas coisas que acontecem na minha vida. E ela pode confirmar isso aqui com vocês. Eu tenho aprendido. Por que eu digo eu tenho aprendido? Porque cada dia é uma coisa nova, né? Então, quando o nosso propósito é firme, porque confia em Deus, nós aprendemos a não esperar nada das pessoas. Nós aprendemos a esperar de Deus. Mas você sabe, nós sempre estamos esperando o pior das pessoas e o pior de Deus. Eu aprendi a sempre esperar o melhor de Deus. Ah, Fernanda, mas isso aqui aconteceu na sua vida, foi o melhor de Deus na sua vida? Foi. Eu entendo que foi. Eu entendo. Porque eu aprendi que não adianta eu me decepcionar com as pessoas. Isso não me coloca, não me traz paz. Não adianta eu ficar magoado com pessoas. A única pessoa que eu posso esperar sempre o melhor, que eu posso esperar que faça do meu caos um milagre, é Deus. Então, o meu propósito de fé está firme nele. Então, eu tenho aprendido a esperar nele. Eu acordo e falo, Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? Às vezes, no meu dia, é um pneu do carro que fura. Às vezes, é um cliente que me dá uma resposta atravessada. Mas tudo eu vejo ali. Um movimento de Deus transformando e mudando meu entendimento. Eu falo, Senhor, estar na tua presença é estar em aprendizado o tempo todo. Sabe, tem pessoas que não mudam o discurso. É sempre aquela mesma ladainha o tempo inteiro, falando dos seus problemas, falando da sua dificuldade, falando mal dos que... Na verdade, quando vai falar dos que feriram, de pessoas que fizeram mal, não está mentindo, às vezes está falando a verdade. Mas quando a gente está colocando para fora isso, para todo mundo, as pessoas até escutam num primeiro momento, tem dó de você, mas não aguenta ficar escutando isso o tempo inteiro. E quem dá conta de nós é só Deus. E aí, quando o seu propósito está firme, não em ficar falando o que te aconteceu, o mal dos outros, para os outros olha o que fizeram comigo. Não, você vai chegar diante de Deus, coloque o nome dessas pessoas diante dele, deixa que Deus vai cuidar e olhe como um movimento de Deus na sua vida. Olhe como um movimento de Deus na sua vida. O seu propósito precisa estar firme porque você confia no Senhor, não nas coisas que estão te acontecendo. Porque se você olhar as coisas que estão te acontecendo, cada dia piora. As coisas vão piorando, as coisas vão ficando mais difíceis. Dá a impressão assim que cada dia parece um desafio grande, mas quando você está descansando na sombra daquele que pode te guardar, que pode te proteger, você tem essa paz perfeita. Lá em Filipenses 4, de 6 a 7, fala: somente a paz de Deus é que guardará
os vossos corações. A paz de Deus vai guardar o coração, meu coração vai guardar o seu coração. Então eu sempre tenho esperado, todos os dias eu espero algo de Deus. Então aconteceu algo bom ou algo difícil, é um movimento de Deus, é Deus me colocando, me direcionando, é Deus trazendo para mim um entendimento novo sobre muitas situações. E tem pessoas que não mudam. A vida inteira é aquilo e aquele lugar e não sai dali. Não sai porque o propósito está firme em qualquer coisa, menos na confiança em Deus. Lá no Salmo 91, versículo 1 e 2 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, vai poder dizer, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. O problema é que nós queremos ir para a presença de Deus. Eu vou orar, vou ir para a presença de Deus agora. E quando você acredita que quando você começa a ler a Bíblia e orar, você está indo para a presença de Deus. É muito bom nós irmos para a presença de Deus. Mas quando você vai a algum lugar, você não mora lá. Entende? Lá em, acho que 1 Coríntios 4:7, se não for 1 Coríntios, é 2 Coríntios, mas eu sempre falo isso aqui: nós somos como vaso de barro, que carregamos o tesouro precioso. Nós somos morada, nós somos casa de Deus. Como é que você vai entrar na presença de Deus se você já mora nele? O problema é que nós achamos que temos que buscar a presença de Deus, temos que ir para a presença de Deus. Nós não temos a consciência que nós somos morada. Deus quer que nós moremos juntos, eu e Ele. Porque é morando junto com o Todo-Poderoso, você pode dizer: Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. O meu entendimento sobre todo caos e conflito na minha vida não é um entendimento sobre mim, mas sobre o que Ele pode fazer sobre tudo isso na minha vida. Você é casa de Deus. Tem pessoas que falam assim: eu preciso ir na igreja buscar a Deus mais. Sabe? Ir buscar, estar na presença, entrar na presença, você não está morando. Você precisa fazer de Deus a sua habitação, a sua morada. Deus quer morar junto. Sabe o que é morar junto, gente? É dormir junto, é acordar junto, é comer junto, é estar junto o tempo todo. Diz que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Mais ou menos, né? Aquelas 5 pessoas, elas falam do mesmo jeito, até riem das mesmas piadas. Até o jeito de falar é tudo igual. Quando nós fazemos dele a nossa habitação, a nossa morada, o nosso jeito de falar é dele, o nosso jeito de sorrir é dele. Nós pegamos as características vindas dele. O que acontece com o amor de Deus pelo mundo todo? O mundo não precisa fazer nada e nem deixar de fazer nada para que Deus ame. A luz e as trevas, para Ele, são iguais. E se nós estamos morando com Ele, se Ele é a nossa morada, Ele é a nossa habitação, vai vir trevas, mas para nós virá uma luz que vai desaparecer com toda dúvida, com toda treva que vem no nosso coração. Mas nós precisamos ter o hiperfoco. Não está na moda falar hiperfoco? Em Deus. É fanatismo? Fale o que você quiser, mas a vida de quem tem uma paz perfeita só pode ser adquirida quando faz de Deus morada, quando faz de Deus o seu hiperfoco. Porque quando nós somos seres adoradores, então quando nós não estamos com foco em Deus, nós estamos com foco em outras coisas. E essas outras coisas não conseguem dar a paz que excede o entendimento para nós. O dinheiro não consegue dar paz, as conquistas não conseguem. Você pode estar sem nenhum problema, mas dentro de você está um turbilhão de dúvidas, de emoções que te tiram a paz, porque a perfeita paz nós só encontramos quando nos tornamos morada de Deus. Todos os dias, não é em momentos pontuais do dia ou da semana ir para a presença dele. Você não vai para a presença de Deus, você carrega. Muitas vezes você vai para a igreja e fala: não senti Deus ali naquele lugar, o pessoal estava frio.
problema não era na música, o problema não era no pastor, o problema é que você não está fazendo dele a sua morada, você não está conectado. Porque para Deus agir, para Deus fazer, para Deus se manifestar, não precisa arrepio, não precisa chorar, não precisa cair, não precisa nada. Pode tudo acontecer isso, pode não acontecer nada, mas isso não impede que Deus faça ou continue fazendo. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, nós precisamos nos apegar à esperança que nós professamos. Você diz que crê, você sabe que Deus é poderoso, você sabe. Mas se desespera, se angustia e não para, não sai desse lugar dessa amargura, não sai desse lugar de tristeza. Você não entende que a tristeza é um movimento de Deus para mudar o seu entendimento sobre as coisas que você está vivendo. A tristeza, segundo Deus, ela traz arrependimento, é mudança de entendimento. Mas a tristeza, segundo o mundo, traz morte. Se você não olhar para a sua tristeza, para a sua depressão, para a sua angústia, como alguém que sabe que Deus está usando essa tristeza para ver o que é. Não é o que o outro precisa mudar, o que o outro precisa fazer, o outro precisa ser transformado. A tristeza, segundo Deus, ela traz mudança de entendimento. Então nós precisamos nos apegar à fé, à esperança que a gente diz que tem. Porque é esse apego é que vai dar a paz, que vai guardar nosso coração, vai guardar nossa emoção. Vai fazer com que a gente faça morada nele, não na nossa dor. Morada nele, não na nossa angústia. Morada nele, não nos nossos traumas. Tem pessoas que moram anos dentro dos traumas porque não conhece, não tem acesso ao amor de Deus. Porque o amor de Deus é aquele que vem trazer paz para guardar nossa emoção. Tirar toda a raiz de amargura. Lá em Hebreus 10, 23, fala assim: apeguemo-nos, se apegue. Quer dizer, sem duvidar, mantenha, persevere, continue. Mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Que promessa é essa que Deus te fez? Te dá um carro? Te dá uma casa? Te dá um apartamento? Te dá prosperidade? Você pode conquistar tudo isso e continuar não tendo a paz que guarde seu coração. O que ele prometeu? Eis que estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. A presença dele está disponível para mim e para você. Mas como nós não temos apegado a isso, perseverado nisso, não temos o entendimento de que ele está conosco até o final dos tempos, a presença dele é acessível, nós ficamos morando. Nós moramos na nossa casa, no nosso trauma, na nossa dor, na nossa tristeza, na nossa enfermidade. Moramos anos, tem pessoas que ficam anos magoado porque alguém disse algo, às vezes uma palavra. Às vezes tem pessoas que estão tão felizes e radiando pelas conquistas, aí vem lá um invejoso e solta uma frase que destrói toda aquela alegria. Porque toda aquela alegria estava fazendo morada naquele lugar. Agora, quando você está fazendo morada em Deus, habitando, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deus não quer que você o busque para o encontrar. Ele já te encontrou primeiro, ele já te amou primeiro. Ele quer que você tenha o entendimento de que a presença dele muda o seu olhar, tanto para as coisas boas que estão te acontecendo, quanto para as coisas ruins que te acontecem. Deus não está alheio. Deus não é irresponsável. Não criou você e te jogou nesse mundo para viver sozinho. A presença dele te acompanha. Só que essa presença, enquanto você não tem o entendimento de que não é algo que você tem que buscar, é algo que você tem que entender como morada, como habitação, você vai continuar buscando a presença pontualmente, sentindo aquele calorzinho, sentindo aquela paz, sentindo aquela alegria. E aí, o que acontece? Vai embora, vai passar. Desde criança, eu sempre ouvia a pessoa falar assim: olha, Jesus dá uma alegria eterna que não passa. Jesus dá uma paz que não passa. E eu não entendia o porquê que eu aceitei Jesus há quantos anos. Aí fala assim:
A alegria não vai mais sair, não vai mais não. Tem até uma música que fala assim, a alegria não vai mais sair. Por que eu sentia que a alegria ia embora? Eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. A alegria que Jesus se instala aqui, ela não sai. Não é porque eu vivo feliz e gratiluz e o tempo inteiro, tudo bom. Não, eu sou alguém real, que vive no mundo real, que tem sofrimentos reais, mas o meu entendimento sobre o meu sofrimento hoje é diferente. Eu consigo ter uma alegria aqui dentro, mesmo no meio do caos, porque eu fiz de Deus a minha habitação. E sei que tudo de difícil ou de bom que me acontece, Deus está me mudando, Deus está me moldando. E eu passo por todas as estações da minha vida com minha alegria e a minha paz intacta. Sabe por quê? Porque ela não está esperando das pessoas, que as pessoas me faz algo que me agrade, que as pessoas me aplaudam, que as pessoas concordem comigo, que a situação se resolva. A minha expectativa sempre é em Deus. Acontece algo bom, eu falo, obrigado, Deus. Nossa, Deus, obrigada, eu não mereço, mas eu recebo como graça. Eu sempre falo isso. E às vezes quando acontece algo difícil, eu falo, Senhor, eu também recebo como graça essa dor que está me acontecendo. Eu ainda não consigo ver o bem do Senhor neste mal que está me acontecendo. Mas eu tenho certeza que o Senhor está trabalhando no bem para mim. E aí eu vivo uma vida leve, eu vivo uma vida emocionalmente saudável, porque eu faço dele a minha morada. Não é fácil fazer de Deus nossa morada, porque nós temos muitas distrações. Às vezes a palavra de Deus fala assim, não apagueis o Espírito Santo dentro de vocês. Às vezes você acha que vai apagar o Espírito Santo. Ninguém tem poder para apagar o Espírito Santo. Mas você apaga a ação dele na sua vida quando você se distrai, quando você se distancia. A ação dele está ali, pronta, para dar para você a paz perfeita. E ele é o único que pode guardar o seu coração e te dar paz perfeita. Então pare de ir para a presença de Deus. Faça dele a sua habitação, a sua morada. Isaías 26:3, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque confia em ti. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará e vai poder dizer a Deus, olha, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Eu queria desafiar você a depois ir nos comentários dessa live. Escreva lá, eu confio em Deus. Faço dele a minha morada. E se essa live foi importante para você, compartilhe com alguém que você acredita que vai ajudar, tá bom? Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos essa paz que vai guardar nossas emoções, proteger. E nós queremos, Pai, nos apegar a essa esperança e não largar. Que em nome de Jesus os meus irmãos possam ter o entendimento de que o Senhor não é uma presença que é preciso ser buscada, é preciso ter o entendimento de que nós já temos essa presença disponível, nós precisamos permitir morar neste lugar, nessa habitação, nesse esconderijo de proteção que o Senhor já tem preparado para nós. E habitar nesse esconderijo é olhar para todas as coisas que nos acontecem com a sua perspectiva. Em nome de Jesus, nos ajude a entender seus movimentos, suas movimentações, porque tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito e é agradável para a nossa alma. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, sobre qualquer doença que você tenha no seu corpo ou qualquer enfermidade de alma. Seja liberto de toda o aprisionamento emocional que você tenha nesta manhã e more na presença do Senhor. Faça dele a sua habitação. Ele vai guardar suas emoções, vai guardar seus pensamentos e você vai entender que ser casa de Deus, ser habitação é muito melhor do que buscá-lo em momentos pontuais. É tê-lo o tempo todo conosco.
ali participando de todo o nosso dia. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo te abrace e dê para você todo o entendimento que você precisa sobre tudo que você está passando neste momento. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.